pôde nos acompanhar aqui no horário, né? A gente tem feito essa prática de todas as atividades de webinários, então convido vocês também a nos seguir nas redes sociais e nos acompanhar na programação das atividades que iremos ainda realizar nesse semestre e acompanhar as gravações que já foram feitas e estão disponibilizadas também, tanto nas redes sociais quanto no site. Ok, pessoal? Espero que vocês aproveitem, né, e possam refletir e buscar aí melhorias, né, ou melhores condições na vida de vocês, a partir da temática que o professor Wagner nos falará, né, bem-estar na pandemia. Então, o professor Dilara Machado, ele é pesquisador 2 do CNPq, ele é professor dos cursos de pós-graduação stricto sensu em psicologia, da Escola de Ciências de Saúde da Vida e Administração, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É coordenador do Grupo de Pesquisa Avaliação em Bem-Estar em Saúde Mental, coordenador do curso de pós-graduação Lato Sensu em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização. É psicólogo pela Universidade Luterana do Brasil e doutor em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, professor Wagner, mais uma vez, agradeço a presença e passo a palavra. Qualquer coisa eu estou por aqui, precisando, estou aqui acompanhando. Certo, tá bom, muito obrigado. Então, bom dia a todos. Com muita satisfação eu faço hoje essa conversa com vocês. Agradeço a Marilda, o pessoal do SAI, o Serviço de Apoio ao Estudante, né, lá da Unicamp, e parabenizá-los por essa iniciativa, né, que, como todos estão vendo, é algo muito novo, né, embora a gente esteja, eu digo, na era da informação, né, imersos na tecnologia, a gente vê que duas coisas, né, a gente não estava tão preparado assim para o ensino nesse modo virtual, vamos chamar assim, né, e ao mesmo tempo a gente tem conseguido criar estratégias para passar da melhor forma desse período, assim, por esse período. Então, parabenizá-los por essa iniciativa, porque eu acredito que o que a gente vai discutir aqui hoje pode ser de bastante utilidade para pessoas que estão enfrentando esse momento, principalmente os estudantes, né? Então, a gente pode discutir um pouquinho, então, essa questão de como manter o bem-estar nesse período de pandemia, né? Só reforçando a questão das perguntas, dos comentários, né? A gente pode ir conversando ao longo da apresentação, não precisa ser algo tão formal, não é? Então, vocês fiquem bem à vontade, podem, a qualquer momento, me interromper, enfim, fazer perguntas que a gente vai conversando. Eu preparei, obviamente, uma breve apresentação para nos guiar nessa conversa, tá? E então eu vou pedir a licença para agora compartilhar minha tela com vocês, mas de novo, né, qualquer questão podem abrir o microfone, escrever no chat, e eu vou tentando acompanhar e conversar com vocês. Eu só vou precisar de uma autorização para compartilhar, e vou pedir para que vocês me avisem quando já estiverem com a minha tela visualizando. Tá chegando aqui, Wagner. Tá. Apareceu, tranquilo. Mas acho que tá faltando você dar o start. Isso, agora tá, chegou, tá aparecendo. Ok. Então não vou perder muito tempo aqui nessa parte inicial, né? Já fui muito bem apresentado. E só fazer uma pequena homenagem, né, ao pessoal que está aí, os profissionais da linha de frente. Eu sei que eventualmente tem acadêmicos de vários cursos, mas os cursos da saúde estão podendo acompanhar e eventualmente sentir na pele os desafios dessa pandemia. Eu deixo aqui uma singela homenagem a partir dessa imagem aqui. Como já foi dito, eu sou psicólogo e venho trabalhando nessa temática do bem-estar já há algum tempo, né? Aí depois eu vou mandar essa apresentação, tá? Se o SAI quiser disponibilizar para os alunos, porque tem alguns links aqui interessantes, aí eu vou mandar no formato PDF, vocês podem disponibilizar. Nós queremos sim, tá? Tá, pode perfeito. mandar. Joia.
E aqui eu coloquei, só para, né, ilustrar que esse tema do bem-estar ele é tão presente na minha carreira e na minha vida que o meu artigo mais citado no Google Scholar diz respeito à questão do bem-estar psicológico e é um tema que eu gosto bastante de conversar. E, bom, um pouco da conversa que eu vou ter com vocês aqui hoje, ela é inspirada num trabalho que a gente começou a fazer no início dessa pandemia, enquanto professor dessa temática, eu fui solicitado pela PUC do Rio Grande do Sul, que é onde eu trabalho hoje, para fazer uma matéria para o portal dos alunos, né, uma iniciativa muito parecida com as iniciativas do SAI, aí na Unicamp, e falar um pouquinho sobre como, né, hábitos que poderiam ajudar na saúde mental nesse período de pandemia. Disso, né, então, assim, a gente está acostumado na pandemia de pegar um limão e fazer uma limonada, né, a gente teve a ideia, depois desse exercício teórico de pensar estratégias para manter a saúde mental, geramos uma cartilha, né, essa cartilha depois virou um artigo já publicado numa revista A1 brasileira, e a gente, inclusive, teve uma excelente projeção também na mídia com esse trabalho a partir dessa cartilha que criamos. E isso deu também origem a uma força-tarefa chamada Psicovida, tá? E que já foi relatada num capítulo de livro também o ano passado. E hoje essa força-tarefa inclui aí mais de 150 colaboradores, 23 universidades no Brasil, Estados Unidos, Portugal. Então a gente tem diversos parceiros e quem me ajudou, né, a coordenar essa força-tarefa, tem me ajudado, inclusive, é a professora Sônia Regina Fiorinha Numo, da PUC de Campinas, que até estava conversando com a Marilda um pouco antes da apresentação. Eu morei em Campinas 3 anos, de 2015 até 2018, onde trabalhei também na PUC Campinas, e fruto dessa amizade também veio essa parceria de trabalho com a professora Sônia. Então, nessa força-tarefa, a gente criou uma série de cartilhas com o intuito de auxiliar as pessoas nos mais variados temas. Então, a gente tem cartilhas sobre a questão das crianças, sobre planejamento financeiro, sobre mulheres, sobre a questão da violência doméstica, né? Então, tem vários materiais muito legais que tem disponíveis neste link que eu apresento para vocês, e também a gente fez um Linktree, onde também estão listados lá os nossos materiais dessa força-tarefa, né? Hoje, especificamente, eu vou falar sobre a questão da saúde e do bem-estar na pandemia, e como foi dito também pela Marilda no início, né, ela usou a expressão resiliência. Essa é uma expressão que está bastante em voga já há algum tempo, né, na literatura especializada, mas também na literatura em geral, nas revistas, nos artigos, né, nos periódicos enfim, né, não científicos também, se fala bastante em resiliência, né? E quando a gente fala de bem-estar na pandemia, a gente tem que falar de resiliência, porque é certo que todos nós vamos ser atingidos por um evento adverso, né? A pandemia sempre é um evento adverso, né? E não é por trabalhar com psicologia positiva e essa temática do bem-estar que eu repercuto aquela noção da positividade tóxica, né, que as pessoas estão sempre tentando ver o lado bom em tudo. Às vezes isso é bem danoso quando a gente não tem uma visão realista das situações, né? Então, ser resiliente é saber que a gente vai atravessar uma situação adversa, um momento difícil, mas conseguir organizar os recursos para tentar minimizar os efeitos desse evento adverso. Existe até um conceito que vem se utilizando também nessa área, que se chama crescimento pós-trauma, tá? Que de fato são pessoas que apresentam uma certa, um crescimento, uma melhora em algumas habilidades, capacidades, ou mudam algumas dos seus âmbitos de vida de uma forma positiva após um evento traumático, né? Mas a gente não espera que todas as pessoas passem por esse processo numa pandemia, né?
Então, por isso que eu não vou focar essa apresentação no crescimento pós-trauma, mas sim no que a gente vai chamar de resiliência, porque a ideia aqui é minimizar os efeitos negativos, tá, de um evento adverso como uma pandemia. Então, a gente podendo amenizar esses efeitos adversos, isso já é uma grande conquista, já é uma grande vitória. Né? Não é esperado que todas as pessoas cresçam, ou se desenvolvam, ou saiam, como algumas pessoas falam, né, melhor da pandemia do que quando ela começou. Isso não necessariamente vai ser verdade para todos. A gente sabe que vive num país extremamente desigual do ponto de vista social, econômico, onde há muitas desigualdades que perpassam diversos níveis da sociedade, né? Inclusive eu vou falar alguns aqui nessa apresentação, mas só para pegar um exemplo, o próprio recorte de gênero, né? A nossa sociedade ainda, as mulheres assumem muitos papéis de trabalho, de cuidado com a família, né? E por isso vão estar sobrecarregados. Tem toda uma questão também econômica, a gente sabe que para a classe média, média alta, são diferentes as condições de ultrapassar esse momento adverso do que para as pessoas mais pobres, né? Nota-se, inclusive, por toda essa discussão em torno do auxílio emergencial, né? Então eu vou estar falando um pouquinho sobre como a gente pode tentar ser mais resiliente nesse período. Perdão, acho que eu voltei. Bom, e aí eu vou brevemente falar sobre a resiliência. Né? Resiliência, por muito tempo, foi entendida como uma propriedade dos indivíduos. Né? Por quê? Porque lá nos anos 70, alguns pesquisadores dos Estados Unidos começaram a perceber que algumas crianças, mesmo vivendo num ambiente adverso, bairros pobres, violentos, famílias com transtornos mentais, problemas com álcool, drogas, depressão, enfim, ainda assim apresentavam um bom desempenho na escola, não apresentavam nenhum problema de comportamento, enfim, eram crianças, se tinha essa ideia, mais resistentes, tá? Isso chamou muita atenção dos pesquisadores, eles queriam entender por que essas crianças, então, não exibiam algum desfecho negativo, mesmo com um contexto tão adverso, e a primeira suposição foi que essas crianças teriam características pessoais que levassem elas a serem mais resistentes. Com o passar do tempo e a pesquisa, foi se percebendo que, além de algumas características pessoais, algumas características também do ambiente, e que poderiam ser desenvolvidas e não somente diziam respeito ao temperamento dessas crianças, eram muito importantes no processo de resiliência. Tá? Então, ele hoje é entendido como um processo multideterminado de adaptação a condições adversas, que depende de fatores pessoais, contextuais, inclusive situacionais. Eu posso ter uma pessoa que é muito resiliente frente a uma situação adversa e, em relação à próxima situação adversa de vida, não apresentar resiliência. Isso é totalmente esperado, porque cada situação vai exigir recursos e os aspectos situacionais vão ser muito diferentes. Né? Então, por exemplo, alguma pessoa pode ter uma resistência, uma capacidade de superação melhor, por exemplo, para a perda de algum familiar, mas não, por exemplo, para uma grande perda financeira, né? Por exemplo. Né? Então, é completamente natural esperar que as pessoas tenham capacidades diferentes para enfrentar eventos adversos também diferentes. Quando a gente vai para o dicionário de psicologia da Associação de Psicologia Americana, a resiliência é descrita como uma série de 4 elementos, tá? A primeira diz respeito à percepção e engajamento do sujeito em relação ao mundo à sua volta. Então, um dos fatores de resiliência é a gente desenvolver uma postura mais proativa, de engajamento dos sujeitos em função de tentar resolver alguma dificuldade, algum estressor. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês sobre estresse, sobre enfrentamento de estresse, então esse conceito vai ser bastante caro quando a gente fala de engajamento. É desenvolver nas pessoas essa postura de tentar, de alguma forma, seja modificando o ambiente ou aspectos do próprio estressor, seja modificando o seu próprio ponto de vista e a maneira de enxergar as situações, mas é sempre um esforço engajado do sujeito em tentar
minimizar fatores adversos. Também a gente tem a questão da disponibilidade e qualidade dos recursos sociais. Então, o suporte social, o apoio social, familiar é muito importante para que as pessoas superem eventos adversos. É também interessante que se desenvolva diversas estratégias de enfrentamento ao estresse. Então, a gente sabe que as pessoas, frente ao estresse e alguns estressores, têm estratégias, algumas são bem adaptativas, outras são mal adaptativas. Eu tenho uma aluna de mestrado que está investigando um conceito chamado Drinking for Cope, que são pessoas que durante a pandemia, vocês viram já as estatísticas que em alguns locais aumentou sensivelmente o consumo de álcool, né? Por quê? Porque o álcool ele tem diversos efeitos, né? Ele deixa as pessoas entorpecidas, você consegue desligar de alguma forma de problemas, de pensar em algumas coisas. Não é uma estratégia adaptativa de forma alguma, é uma estratégia que a longo prazo vai te criar mais problemas do que soluções, né? Algumas pessoas inclusive usam álcool para regular o sono, que também não é uma estratégia muito boa, mas a gente vai tentando desenvolver, ajudar as pessoas a desenvolverem estratégias mais acertadas, né? Então, talvez, ao invés de beber para regular o sono, quem sabe praticar um pouco de meditação ou uma organização dos hábitos, né? Quando chegar na hora de dormir, largar os eletrônicos, tomar um banho morno, tentar ir relaxando, escutar uma música baixinha, né? Pode ser uma estratégia melhor para regular o sono. E o importante nessa definição também da EPA é que esses recursos e habilidades que dizem respeito à resiliência podem ser cultivados e desenvolvidos. Ou seja, aquela primeira noção lá dos anos 70, que existiam pessoas naturalmente mais resistentes aos eventos adversos, ela hoje dá lugar a essa ideia de que a gente pode desenvolver resiliência nas pessoas. Tá? Tem um estudo da Carol Reef, que é uma autora muito importante no estudo do desenvolvimento humano. Ela, inclusive, estudou por muito tempo o que a gente vem chamando de envelhecimento bem-sucedido. Tá? E, ao longo das pesquisas da Carol Reef, ela foi listando algumas variáveis que são importantes na promoção da resiliência, né? Então, a gente já definiu o que é resiliência, o que promove resiliência. Então, emoções positivas é um fator que promove resiliência. Isso quer dizer que eu tenho que estar a todo momento feliz, contente, rindo? Talvez isso queira dizer que a gente tem que procurar atividades que geram prazer, sempre que possível. Óbvio que a gente nem sempre faz, né, somente o que gosta, faz parte da vida, mas a gente não pode também, né, se descuidar de ter atividades que nos levem ao prazer, à satisfação. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Para alguns é assistir um seriado que gosta, para outros é ter um momento de contato com pessoas, né, de intimidade com pessoas, com amigos, familiares. Agora a gente está com certas restrições, mas nada impede que a gente possa fazer uma videochamada, conversar por horas com alguns amigos, né, importantes. Então, a gente tem que buscar essas estratégias. Outro fator que é importante se chama inteligência pessoal, que é a capacidade de conhecer aspectos da sua personalidade e dos outros, né? Então, esse momento de pandemia, como a gente já tem os contatos, né, mais reduzidos e eventualmente mediados por dispositivos, né, eletrônicos e por mídias, se faz mais necessária essa habilidade de você, primeiro, se conhecer, né, reconhecer suas emoções, reconhecer seus comportamentos e reconhecer as emoções e comportamentos nas outras pessoas, porque aí você vai conseguir de forma mais eficiente entender o estado emocional de outras pessoas, compreender reações, às vezes exageradas, às vezes compreender alterações de humor, né, saber quando uma pessoa está triste, abatida, cansada, poder oferecer suporte. Então, esse é um aspecto muito importante. Um outro fator não menos, né, relevante é o que se chama de self-complexo. Self-complexo é um conceito bem legal e que diz respeito à forma como que a gente se enxerga a si mesmo, né? Então, a gente, ao longo do nosso desenvolvimento, vai criando conceitos, né, visões de nós mesmos a respeito das nossas características pessoais, do nosso desempenho em diversas áreas da vida, trabalho, relacionamentos, tudo mais. O que é um self complexo? É o contrário de um self mais rígido.
Então, algumas pessoas no início da pandemia começaram a não dar conta, por exemplo, de algumas tarefas que habitualmente elas estariam, e começaram a se identificar demais com esses pequenos fracassos, assim. Então, as pessoas não conseguiam, por exemplo, se organizar para as aulas, e dali a pouco estava lá a pessoa, meu Deus, não vai dar certo, eu vou perder 1 ano, 2 anos de estudo, vai dar tudo errado, né? E uma pessoa que tem self-complexo, ela sabe que ela não é totalmente definida nem pelo seu sucesso, tampouco pelos seus fracassos. Ela é uma mistura de tudo isso. Então, uma pessoa com uma visão de si mais flexível, ela vai saber que, por um momento, ela pode não estar dando conta desses aspectos, mas que ela pode ir atrás de adquirir habilidades ou de receber suporte para dar conta dessas novas tarefas, né? Então, ter um self-complexo é muito importante. Vou tomar uma aguinha aqui. Um outro fator que é muito relevante para a resiliência é o que a gente chama de religiosidade e fé. Eu sei que algumas pessoas, né, se declaram ateus ou agnósticos, enfim, né? Mas o que a gente quer dizer com religiosidade e fé é alguma experiência transcendental. Então, conheço muitas pessoas que não têm, né, não seguem uma religião institucionalizada, mas que têm momentos transcendentais, por exemplo, com contato na natureza, né? São pessoas que buscam experiências de contato com a natureza, experimentam nesse contato com a natureza uma profunda sensação de conexão com, enfim, com o planeta que elas habitam, com aqueles seres, tudo mais. Ela se percebe como fazendo parte de um todo maior, do qual ela é corresponsável. Isso não deixa de ser uma experiência de religiosidade ou de transcendentalidade, né? Algumas pessoas optam, né, ou por tradições pessoais, familiares, por seguir religiões institucionalizadas. E o que se sabe é que em momentos de adversidade, a religiosidade e a fé têm um papel importante, porque muitas vezes elas ajudam a dar sentido às experiências adversas, né? Então, por exemplo, minha família, a maioria das pessoas são católicas, e isso faz com que elas enxerguem, por exemplo, a questão da pandemia como uma espécie de provação, alguma espécie de desafio dos quais elas vão ter que perpassar, né, e aprender algo com isso, e de alguma forma lidar com uma situação negativa, porque, enfim, né, faz parte do seu, da sua jornada aqui nesse plano, né? Então, a religiosidade acaba ajudando a dar esse sentido, e uma vez a pessoa dando sentido a essas experiências, também ajuda ela a ter mais recursos para lidar com uma experiência adversa. A questão do suporte social, eu já tinha comentado com vocês, o quanto que ter suporte de familiares, amigos, né, pessoas importantes nas nossas vidas é crucial nesse momento para enfrentar esses eventos adversos, e a questão do sentido de vida. Então, sentido de vida é uma variável que é muito interessante da gente pensar, né, porque a gente, em algumas línguas você tem, por exemplo, no inglês eles usam mais purpose, né, purpose in life, né? Na língua portuguesa a gente fala tanto de sentido na vida como de propósito na vida, né? E a gente pode pensar em algumas diferenças semânticas entre sentido e propósito. Sentido é mais dá uma ideia de uma narrativa, é algo que conecta o meu passado, meu presente, meu futuro, né? De onde eu vim, o que eu estou fazendo agora, o que eu estou construindo agora, onde eu estou mirando no futuro, né? Então, uma narrativa que cria uma conexão entre o passado, presente e futuro do indivíduo. Enquanto que o propósito, ele tem, em geral, essa característica de ser um alvo, né? Um lugar onde o indivíduo quer chegar, um objetivo maior. E o interessante do propósito de vida é que, em geral, ele tem também uma característica transcendental. Então, assim como eu falei da religiosidade e fé, no sentido de vida também, porque assim como a gente tem objetivos que são mais pessoais, individuais, a gente também tem objetivos de vida que incluem outras pessoas. Essas outras pessoas podem ser desde os nossos familiares, amigos, até a comunidade onde a gente está inserido. Então vamos pensar, uma pessoa que busca ter um padrão de consumo mais consciente, né, se engaja em questões ambientais e tudo mais,
ela tem um propósito de vida que é pessoal, né, mudar, de repente, né, o seu estilo de vida, mas com isso também ela quer ter um impacto na comunidade, né, em que ela está inserida. Então, o sentido de vida e o propósito, especialmente, também tem esse caráter transcendental. Transcendental no sentido que vai além do indivíduo. Tá? Bom, e aí a gente vai agora fechando um pouquinho mais a nossa conversa, falando sobre o engajamento e enfrentamento do estresse. Vocês viram que é um componente importante da resiliência, e como é que a gente cria, então, estratégias de enfrentar o estresse, dado que a gente vai estar certamente sob estresse durante a pandemia, né? Alguns vão perceber mais esse estresse, vão sentir mais, outros menos, mas uma coisa é certa, é um evento adverso para todo mundo. O estresse, a gente tem que fazer algumas distinções, porque na língua, né, do cotidiano, pode significar coisas diferentes. A gente pode falar de estresse para se referir a uma reação a algum evento, né? Dizer, estou estressado, fulano está estressado. Eu posso me referir a um objeto específico ou situação, né? Dizer, olha, eu participei de uma aula que foi muito estressante, eu estava num relacionamento que era muito estressante, né? Então a gente utiliza tanto para designar um estado, situações, objetos ou processo, né, de estar ou não estressado, tá? Então nessa apresentação eu vou falar bastante de estressores, né? Esse conceito vai ser bastante importante, porque são essas situações em que o indivíduo percebe que não possui a capacidade de enfrentar ou lidar com respostas emocionais associadas a um determinado evento. Tá? Então, a pandemia pode ser entendida como um grande estressor. Claro que tem especificidades dentro desses estressores, mas em si ela já é uma situação estressora. Né? E sempre vai ocorrer pelo indivíduo uma avaliação. Ele sempre vai perceber uma situação e fazer essa avaliação. Eu dou conta ou não dou conta de lidar com essa situação. Se ele percebe que não dá conta, o impacto desse estressor certamente vai ser maior e, obviamente, negativo. Bom, e aí como é que a gente sabe se está estressado ou não, né? Quando a gente passa por um período ou tem um estresse agudo ou um estresse crônico, na pandemia a gente está mais próximo do que a gente chama de estresse crônico, né? Porque os problemas derivados da pandemia eles vão se arrastando, vão se alongando, né? Eventualmente algumas pessoas vão ter períodos de estresse agudo, então eventualmente se alguém perde o emprego, perde um familiar, né? Perdão, essa pessoa vai estar passando por um estresse agudo. E o que são sinais que o estressor ultrapassou a capacidade dos indivíduos de lidar, né, com aquela situação? A gente tem sintomas físicos que envolvem dor de cabeça, cansaço, fadiga. A gente tem sintomas emocionais que vão envolver principalmente afetos negativos, a questão do desânimo, irritação, medo, tristeza. A gente tem aspectos comportamentais, então a agitação, discussões em excesso, uso e abuso de substâncias, né? São sinais que o indivíduo não está conseguindo lidar com seus estressores. Cognitivos, que envolvem problemas de memória, confusão, o que a gente chama de pensamentos intrusivos. Você está lá fazendo alguma outra atividade, estudando, de repente pensa em algum problema. Aquilo meio que invade o seu pensamento, né? Já é um sintoma cognitivo do estresse. E inclusive fisiológicos. A gente tem casos, né, porque a gente sabe que a dinâmica do estresse envolve também a dinâmica neuroendócrina, e a gente tem aí um desbalanço de alguns, enfim, né, de algumas substâncias aí do nosso sistema neuroendócrino, né, de hormônios, como o cortisol, né? Então o cortisol a gente sabe que a gente consegue mensurar ele pela saliva, pelo cabelo, enfim, e o cortisol tem efeitos aí deletérios quando a gente tem uma exposição crônica, ou seja, a longo prazo, a altos níveis de cortisol, por exemplo. Bom, falando sobre os estressores, tá? Tá tudo ok até aqui, pessoal? Alguém tem alguma questão? Porque agora cada vez mais eu vou afunilando na questão da pandemia. Tá tudo bem, Wagner. Só tem um comentário aqui que eu só vou ler para você saber.
A Andressa, logo no início da sua fala, ela comentou Tá. sobre a questão da resiliência, né? Que ela diz assim Uhum. que é muito interessante e já desmistifica aquela ideia de que resiliência é absoluta, presente em Ah, todos sim. os casos. Ótimo. É isso mesmo. Né? Agradeço ao comentário. Meu nome dela, perdão, Andressa Andressa, Furlan. obrigado pelo teu comentário. É exatamente isso, né? A resiliência, ela, por muito tempo, ela foi mistificada no sentido que algumas pessoas são resilientes, né? Como tivesse uma característica de temperamento, de personalidade que, né, as fizessem resilientes em qualquer situação. Não, isso não é verdade, né? Como eu disse, tem pessoas que passam ok, né? Com poucas sequelas, digamos assim, por alguns eventos adversos, e no próximo evento adverso ela já não consegue dar conta, né? Por quê? Porque muda, né? Muda a forma com que esses eventos adversos atingem essas pessoas, muda os recursos que ela vai ter naquele momento para lidar com aquelas adversidades. Então, a resiliência é justamente algo mais dinâmico, instável, né? Do que como se fosse uma característica né, permanente de algumas pessoas. E isso, ao mesmo tempo que algo, né, eventualmente a gente pode pensar negativo, mas ao mesmo tempo abre, né, uma possibilidade para que a gente desenvolva, né, essas habilidades e recursos que levam à resiliência. Então, no fim das contas, é uma boa notícia, que a gente tem alguma coisa para fazer, né? Senão a gente só classificaria, né, as pessoas mais resilientes, menos resilientes, mas não é assim, né? A gente pode desenvolver esses recursos e habilidades. Bom, então eu vou falar dos estressores, né? Então a gente tem estressores universais, né? Que são essas situações que a princípio os indivíduos superam, né? Muito a capacidade dos indivíduos de lidar, que é a morte, a fome, a violência, a guerra, né? Que a gente é só você ligar o noticiário na TV todos os dias, você vê um monte dessas coisas acontecendo por aí afora, e aqui também no Brasil. Né? E a gente vai ter os estressores específicos de pandemia. Né? Esses estressores, então, como a ideia sugere, eles têm a ver com esse contexto de pandemia. Alguns são pré-existentes à pandemia, mas que, digamos assim, oferecem uma especial vulnerabilidade também nesse período de pandemia. Então, vou falar de alguns desses fatores pré-pandemia. Então, o que é um fator de risco? Né? Então, para nós que somos acadêmicos, eu em especial que sou professor, sou, né, um educador, esse dado sempre me deixou muito preocupado. Pessoas jovens, né, com menor de 24 anos, têm um maior risco numa situação pandêmica, por diversos fatores, tá? Um dos principais fatores é um fator do desenvolvimento, tá? Porque assim, a princípio se espera que adultos já tenham habilidades bem mais desenvolvidas. Eu digo espera-se, tá, pessoal? Porque nem sempre isso é verdade, tá? Tem vários adultos que têm muitas dificuldades de autorregulação do comportamento, das emoções. Mas se espera que um adulto já tenha um nível melhor, né? Pelo menos melhor do que de um adolescente, de um jovem. Os jovens, né, crianças, adolescentes, jovens, eles ainda estão desenvolvendo essas habilidades e precisam do que a gente chama de correguladores. Então, né, os nossos primeiros correguladores são os nossos pais, os nossos cuidadores, né, eles que nos ajudam a identificar onde é que dói, se o bebezinho está com fome, com frio, né? Então eles vão ajudando a gente a ir reconhecendo as nossas necessidades, emoções, né? Prazer, dor, e aí a gente vai, com a ajuda deles, mapeando isso. Ao longo do nosso desenvolvimento a gente ganha outros correguladores. Os nossos professores, né, os nossos pares, os nossos colegas, que vão também nos ajudando a fazer esse mapeamento, tanto no sentido de reconhecer emoções, comportamentos, estados de prazer, de sofrimento, como também ajudando a desenvolver estratégias em lidar com esses estados. Né? Então, por exemplo, quando você sente desconforto, desprazer, alguma coisa assim, né? Os adultos e os teus pares vão te ajudando a criar estratégias para lidar com esses estados, né? Que a gente vai chamar de regulação, autorregulação da emoção e do comportamento. Então, todos nós passamos por momentos
né, na vida que a gente fica irritado, fica chateado, fica triste, né? Mas ao longo do tempo a gente vai desenvolvendo, né, formas mais adaptativas de lidar com essas emoções, com esses estados. Os jovens não têm isso plenamente desenvolvido ainda, né? Tanto é que a maioria deles, em geral, precisa ainda da supervisão de um adulto para identificar estratégias de melhor lidar com essas emoções. Tá? Então, por isso, eles também são mais vulneráveis. Nível educacional mais baixo. Então, no Brasil ainda é uma realidade muito presente, as pessoas ainda têm, a gente tem péssimos níveis de alfabetização, né? Poucas pessoas ainda chegam no ensino superior. Claro que aumentou muito nos últimos anos, mas ainda é pouco, né? Então, obviamente, essas pessoas vão estar mais vulneráveis, né? Uma pessoa com menor educação, vocês imaginem, com essa bombardeio de informações que é a pandemia, se o remédio X ajuda ou atrapalha, se a vacina é confiável ou não é. Imagine uma pessoa com um nível educacional mais baixo, com poucos recursos para julgar o que é conhecimento científico, o que é evidência, né? O que é uma fake news. Então essas pessoas também estão mais vulneráveis nesse período. Mulheres, como eu falei para vocês, né? A gente ainda vive numa sociedade muito machista, onde as mulheres acabam por acumular muitos papéis, né? Jornada dupla de trabalho, mais casa, mas não sei o que. Então, as mulheres são muito vulneráveis porque a gente sabe que a pandemia, de alguma forma, leva a uma sobrecarga das tarefas que a gente já está envolvido. Então, imaginem quem já tem muitas tarefas, muitos papéis, acaba, obviamente, por ficar sobrecarregado, ou mais sobrecarregado. Ter filhos, né? Então, inclusive está toda essa discussão sobre a volta das aulas, não volta às aulas. A gente, embora possa ter uma posição mais positiva ou negativa em relação a essa questão, né? Eu acho mesmo que isso deveria ter sido discutido lá no início da pandemia, né, qual a prioridade que o nosso país teria, né? Enfim, mas, de fato, gente, assim, ter filhos no momento de pandemia não é algo fácil, no sentido de que os adultos ficam mais sobrecarregados porque precisam dar suporte para as crianças, né? E muitos adultos, de alguma forma, estavam acostumados já com a sua rotina de trabalho, de ter, de repente, a ajuda de algum cuidador, né? E passam agora a acumular essas tarefas e realmente isso tende a ser algo bem estressor. Tá? A questão de doença psiquiátrica também deixa as pessoas mais vulneráveis. Recém eu falei a questão do consumo de álcool, então provavelmente alguém que já tinha problemas com o uso de álcool, isso pode voltar de uma forma muito acentuada no período de pandemia. E os profissionais da saúde. Então, profissionais da saúde também são, né, mais vulneráveis dentro desse contexto por várias questões, né? Pela própria sobrecarga de trabalho até, né, para dar um exemplo, o que a gente chama de trauma vicário. O que é trauma vicário? Né? Porque, por exemplo, o ser humano ele tem a capacidade de aprender, né, realizar algumas aprendizagens só pela observação do comportamento de outros indivíduos. Tá? Isso que a gente chama de aprendizagem vicária. Tá? E aí vão ter os reforços vicários, tudo mais, né, que a gente estuda lá na psicologia e na educação. O trauma vicário é isso, quer dizer, uma pessoa que está lá toda hora, né? Vamos pensar um psicólogo nessa pandemia, só escutando histórias terríveis, né, de pessoas que perderam familiares, pessoas que, né, tiveram grandes problemas em função da pandemia. No fim, ocorre que muitos dos psicólogos estão tendo que recorrer a colegas para fazer, né, atendimento, supervisão, porque acabam muitas vezes apresentando sintomas parecidos de trauma, os mesmos sintomas que os seus pacientes. Então, é uma situação de fato muito complicada. Fatores de risco durante a pandemia. Então, o que ocorre durante a pandemia que pode ser uma fonte de estresse que supera demais a capacidade dos indivíduos de lidar? Então, a gente tem o medo da infecção, né, obviamente. A questão da frustração. Muitas pessoas ficam muito frustradas com planos que são ou adiados ou cancelados. Então, você tinha uma viagem, você tinha um investimento, você tinha uma ideia de fazer um curso, alguma coisa, não vai mais ser possível. Isso gera uma frustração que, em algumas pessoas, é algo muito difícil de superar. A questão do tédio. Eu até brinco quando eu
falo um pouco sobre isso, porque eu digo assim, olha, eu nunca experimentei TED na pandemia. Mas a gente sempre tem que lembrar, né, que o mundo é mais do que a nossa experiência, né? Então, certamente tem pessoas, imagine uma pessoa que aposentado, alguém que, enfim, né, uma criança em casa que não está conseguindo acompanhar as aulas direito, pode sim experimentar o TED, isso é bem estressante em alguns contextos, né? A gente tem ainda a situação de dificuldade de acesso a mantimentos, remédios, equipamentos, a duração das medidas de distanciamento e isolamento. Esse eu acho que é um dos fatores assim que tem atingido bastante o nosso cenário aqui no Brasil, né? Porque, no fim, há uma grande discussão que, na verdade, no Brasil sempre se foi até mais ou menos a metade do caminho, né? A gente não teve medidas assim rigorosamente adotadas, então o Brasil é como se estivesse sempre fazendo parte do que tem que ser feito e, por fim das contas, acaba que estende algumas medidas né, que deixam as pessoas frustradas, enfim, né, desagrada bastante as pessoas por mais tempo do que deveria, porque nunca é feito de uma forma rígida. E a questão da informação inadequada, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está no que a gente chama da era da informação, né, com tantos recursos como nunca se teve antes. Esses dias até houve um meme, né, uma piada sobre isso, que era, já pensou se essa pandemia fosse há uns 20 anos que a gente tinha aqueles celulares com o joguinho da minhoquinha, né? Ia ser um horror. E concorda, assim, né? A gente, por algum... em algum sentido, a gente até está com melhor recursos para passar por esse momento, tem tecnologia, tem mais ferramentas de entretenimento, de informação. Porém, a gente viu que a era da informação é uma faca de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo que você tem um mundo ao alcance de alguns cliques, de alguns toques na tela, você tem um poder de propagação de informação falsa, de confusão, né? Muitas vezes por engano, muitas vezes por má intenção mesmo, né? E que podem causar um dano gravíssimo, né? Por exemplo, esse pessoal que está desistindo de tomar a segunda dose da vacina, ou que realmente não quis se vacinar, né? A gente pode pensar que isso é um grave dano, né, eventual aí das chamadas fake news, né? E a gente tem na literatura citados os fatores pós-pandemia. Aqui eu coloquei finanças com asterisco, porque como a gente vive no Brasil, não é só um fator pós-pandemia, né? É um fator pós-pandemia na maioria onde esses estudos são feitos, que é na Europa, nos Estados Unidos, na Escandinávia, no Canadá, ou seja, países que têm muitos recursos, né? No Brasil e nos países pobres, a questão financeira já começa a ser um estressor durante a pandemia. Então, aqui no Brasil a gente teve, né, toda essa discussão do auxílio emergencial, o aumento do desemprego, a atividade econômica que foi lá para baixo, né? Então, tem uma série aí de questões relacionadas às questões financeiras que acabam sendo um estressor, algo que vai além do controle, excede, né, a capacidade dos indivíduos de lidar. E também a questão do estigma, né? Então, as pessoas que eventualmente se infectaram ou que tiveram familiares infectados ficam com um grande medo, um grande receio de serem discriminados futuramente, tá? Por conta de, né, terem tido a doença respiratória em função do vírus, né? Então, esse também é um estressor bem importante. Bom, então, pensando nesses estressores da pandemia, a gente pensou em criar uma espécie de guia com algumas sugestões para as pessoas lidarem com esses estressores da melhor forma possível, que se transformou, como eu falei para vocês, numa cartilha, não só numa, em diversas cartilhas, e que vai pensar o enfrentamento do estresse, que a gente dá esse nome, né? Principalmente internacionalmente, ele vai ser conhecido como coping, esse fenômeno, tá? Mas é um enfrentamento do estresse, que vai ser aqui entendido como uma ação regulatória, numa perspectiva do desenvolvimento, que nem eu falei para vocês. As pessoas mais jovens, em geral, têm menos recursos para lidar com estressores do que adultos, então precisam da ajuda de correguladores, e que vai agir em todos esses níveis: comportamento, emoção, cognição, ambiente
e orientação do comportamento, né? Então, a gente se utilizou basicamente de 2 modelos teóricos para criar essa cartilha. O primeiro foi esse modelo do Compass a respeito do estresse, que vai dizer, olha, engajamento, né, enfrentamento do estresse basicamente envolve ações voluntárias dos indivíduos, né? Se não é uma ação voluntária, não é enfrentamento do estresse, é outra coisa. Então, vocês vão notar que dessas 6 categorias que tem listadas aqui, somente as 4 primeiras é entendidas como enfrentamento do estresse, porque envolvem ações voluntárias, né, de engajamento ou desengajamento do indivíduo, ou seja, ele procura enfrentar o estressor ou ele se afasta desse estressor, é isso que quer dizer engajamento e desengajamento, e ainda envolve o controle primário ou secundário em relação ao estressor. O que é controle primário? Controle primário é eu ir lá e tentar resolver o problema, né? Eu modificar o estressor, o ambiente, enfim. O controle secundário, quer dizer, né, tem situações que a gente sabe que não tem como mudar, né? Bom, quando não tem como mudar a situação, o que tem que mudar? Nós mesmos, né? Então, por exemplo, ali tem exemplos de a categoria B ali, né? Controle voluntário secundário. Por exemplo, pensamento positivo, reestruturação cognitiva, aceitação das situações, né? Aceitação, quando se diz uma aceitação realista, né? Por exemplo, adianta eu acordar todos os dias, né, esbravejando, irritado porque estou numa pandemia? Não vai ser muito construtivo. Eventualmente eu vou ficar mais, né, com mais afetos negativos, já vou começar mal o dia. Quer dizer, eu aceitar que eu estou numa pandemia, que eu estou passando por esse período, né, que era muito improvável, mas enfim, né, a gripe espanhola, outras pandemias também eram um pouco improváveis para os seus tempos e aconteceram. Enfim, agora eu tenho que lidar com essa situação, né? Então é uma forma de engajamento, mas que o sujeito muda a sua percepção em relação ao estressor, a sua atitude, né? Não tem como mudar o estressor, não tem como, com um passe de mágica, eu terminar com a pandemia, né? E ainda existem esforços de desengajamento, quando eu quero desligar dos estressores, às vezes é necessário, né? Às vezes é a única forma que o indivíduo tem de reagir. Só que, em geral, não são formas muito recomendadas. Por quê? Porque em algum momento você vai ter que ou modificar a si mesmo ou modificar a fonte de estressor para resolver o problema. Então, notem que a categoria dele, né, enfrentamento com desengajamento de controle secundário. Então, é o sujeito se modificando para se afastar do estressor. Tem lá pensamentos desejosos, que é a pessoa ficar fantasiando, que a pandemia vai passar, tudo mais, vai tudo voltar ao normal. No verão vai estar todo mundo na praia, curtindo um ano normal, né? É uma forma de enfrentar o estresse, é dar uma desligada. Ou a distração. Vou olhar minha série favorita na ferramenta de streaming lá que eu tenho assinatura. Tá. O problema é que o uso repetido dessas estratégias podem levar a problemas sérios com esses estressores. Imagina se toda vez que você pensa nas suas tarefas, por exemplo, de acadêmicas, você vai se distrair para lidar com esse estressor, vai chegar um momento que vai se acumular tantas coisas que vai ser insolúvel, né? Você vai ter um prejuízo considerável nos seus estudos. Então, a distração, ela pode ser um recurso utilizado, ela deve ser utilizada em algumas situações, porém, não devem ser as estratégias principais de lidar com estressores. A gente tem que sempre procurar esforços engajados, que eu vou modificar ou o estressor, a situação, o problema, ou vou modificar a forma com que eu enxergo essa situação, problema. Uma outra teoria que a gente utilizou foi uma teoria que explica questões de temperamento e personalidade, que é uma teoria, né, que se chama de autodeterminação, que vai dizer o seguinte: olha, o ser humano tem 3 necessidades básicas, tá? 3 grandes motivadores do nosso comportamento: relacionamentos seguros, competência, a gente tem que se sentir competente, lidar com o ambiente, com os desafios, e autonomia. Todo ser humano gosta de tomar decisões, de avaliar experiências de acordo com critérios internos, né? Ninguém gosta de ouvir dos outros o que você deve achar de tal coisa, você quer chegar à conclusão por si mesmo.
né? Se algo é bom ou ruim, satisfatório, insatisfatório, você quer chegar a essa conclusão, e não necessariamente adotar a opinião de outras pessoas. Então, isso é autonomia, por exemplo, né? Então, dentro dessas necessidades, o sujeito pode fazer uma avaliação das situações de estresse como um desafio, ou seja, ela vai ter que modificar os seus recursos e dar conta dessa situação, ou como uma ameaça, que é quando ela acha que já não consegue, por exemplo, dar conta, né? Então, vamos usar um exemplo rapidinho aqui da primeira necessidade, relacionamento, né? Então, por exemplo, se eu acho, né, que o meu ambiente, né, eu tenho um estressor relacionado ao ambiente, eu percebo como um desafio do ambiente, eu vou buscar suporte de outras pessoas para dar conta dos meus desafios de relacionamento, né? Então, por exemplo, estou com dificuldade de estudar, vou atrás de pessoas para ter dicas, né? Vou falar com meus pais, meus avós, alguém, um amigo próximo, olha, me ajuda aqui, eu não estou dando conta dessa situação, você me ajuda, você me ajuda a organizar, de repente a pessoa vai lá e, né, então você busca suporte. O contrário disso, de repente, é a pessoa, o que a gente chama de isolamento, né? Então a pessoa, ao invés de buscar ativamente por suporte de outras pessoas, ocorre o contrário, né? Ela se fecha, deixa de se comunicar com as pessoas importantes, ou ainda a delegação, né? Então, quem já não teve numa situação de discussão em sala de aula, na família, que alguém diz assim, decidam aí o que vocês decidirem, eu acato, né? Quer dizer, essa pessoa está delegando a outras, né, a questão de escolha, ela quando ela tem essa reação, ela está abrindo mão, né, de negociar, de conversar e de se envolver com outras pessoas, né? Então, é entendido como uma estratégia não muito adaptativa, tá? Bom, e aí baseado nessas duas teorias, então, né, a gente fez um resumo, então a gente precisa buscar esforços voluntários engajados, né, percebidos como um desafio e não uma ameaça às nossas necessidades psicológicas básicas. E aí veio essa cartilha, né? Eu deixei aqui também alguns links para vocês poderem acessar esse material, que é uma cartilha de enfrentamento do estresse. E, como eu falei para vocês, além das necessidades básicas, a gente também, né, foi buscar nas terapias comportamentais contextuais, são as chamadas terapias de TCC de terceira onda, que usam conceitos aí como autocompaixão, né, que é esse autocuidado, mindfulness, que é essa questão de manter a atenção no aqui e agora, né, esse foco da atenção como uma das ações reguladoras importantes para a saúde mental. Então, as nossas dicas são associadas a cada uma dessas necessidades básicas. Então, já se encaminhando para o final da nossa conversa aqui, eu vou falar rapidinho sobre alguns estressores de cada uma das necessidades básicas e algumas estratégias de como lidar com esses estressores. Então, a gente tem, por exemplo, estressores de competência durante a pandemia. Então, por exemplo, sentir medo de confundir os sintomas da Covid com outra condição qualquer, né? Receio de procurar estabelecimentos de saúde. Tem sentimentos de desamparo, tédio, solidão, depressão, né? Medo de se sentir sobrecarregado nos cuidados da família, medo de não dar conta de sustentar financeiramente a família. Então, são estressores de competência. O sujeito começa a desconfiar que ele é competente para lidar com esses estressores, que ele tem as habilidades, capacidades necessárias. O que podem ser estratégias de enfrentamento, então, para esses estressores? Como lidar com esses estressores de uma forma positiva? Então, primeira coisa, né? Tô com medo de confundir, bom, procurar fontes de informações confiáveis. Isso foi bem trabalhado lá no início da pandemia, né? E cada vez mais a gente preza para isso. Isso é legal porque, de alguma forma, reafirmou, né, o papel assim de referência tanto de órgãos internacionais como a OMS, como das universidades, né, gente? Então, no Brasil, principalmente, que as universidades seguidamente sofrem ataques, né, de alguns grupos político-ideológicos, o quanto que as universidades tiveram, né, um papel protagonista muito importante no sentido de ser referência em relação à informação, em relação às pesquisas, em relação ao conhecimento sério, né, com método, né? Então, isso é muito importante, né? Isso é crucial que a gente busque informação
de qualidade, e as universidades tiveram um papel fundamental aí. Uma outra questão, perdão, o planejamento das atividades, né? Então, isso é muito importante, porque, e a gente discutiu bastante no início da pandemia, né? Porque, em geral, os adultos já estão mais acostumados com isso. Você pega uma agenda, você pega um pedaço de papel, hoje você tem ferramentas até online para isso, e você coloca ali o seu planejamento, as suas atividades, com horário, prevendo já pausas, intervalos e tudo mais. Em geral, as crianças, adolescentes, jovens não têm plenamente desenvolvida essa habilidade de planejamento. Então, desenvolver essas ferramentas é muito importante. Sem planejamento é muito fácil se perder em atividades que não são centrais, o tempo ele começa a ficar escasso, começa a acumular muitas atividades. Então, planejamento ele é essencial. Tá? Outra questão importante é incluir na rotina do dia a dia ações de autocuidado. Né? Então, como a gente falou, boa parte desse material foi baseado nas teorias de autocompaixão. Então, autocompaixão é isso também, né? Você tem um cuidado próprio, né? Então, da forma que for possível, realizar exercícios físicos. Hoje tem guias muito interessantes sobre como fazer exercício até em casa, se você não tem como, né, ter acesso a um ambiente de ar livre e tudo mais. Meditação, relaxamento, alimentação saudável. A gente sabe o quanto uma alimentação saudável nesse período é importante, porque vai refletir no sono, no nível de fadiga, de disposição. Então é muito importante evitar alimentos industrializados, preferir sempre alimentos mais in natura, né? Isso é muito importante. Quantidade adequada de hidratação, então tudo isso faz parte de autocuidados, né, que vão se refletir tanto na disposição para as tarefas, na qualidade do sono, tudo mais. Depois fazer uma lista por ordem de prioridade das tarefas. Isso é muito importante, gente, porque assim, pandemia, e ainda mais agora nesse ambiente que a gente está hiperconectado a tudo, é WhatsApp toda hora, é demanda chegando de tudo quanto é lugar, né, de trabalho, de estudo, de tudo. Então, a gente organizar numa ordem de prioridade, o que eu preciso fazer primeiro, o que é essencial, é muito importante, né? Porque, eventualmente, a gente não vai dar conta de tudo. Então, a gente tem que dar conta daquilo que é central para a nossa vida, daquilo que é importante em relação aos nossos objetivos. Então, fazer essa lista por ordem de prioridade é fundamental. Ainda tem aqui outras estratégias, né? Aqui fala até de estabelecer pequenas recompensas ao final de cada tarefa, com uma atenção, tá? Alimentos não é uma boa estratégia de recompensa, né? Então, você abrir aquele chocolate que você gosta e a cada tarefa feita comer um pedacinho pode não ser muito, muito legal, tá? Agora, você, ao final de cada tarefa cumprida, tá? Você se dá um momento de descanso, de relaxamento, buscar uma atividade prazerosa, é importante, tá? A questão da situação financeira também, né? Então, isso, né? Grana tá curta, lápis, papel e cortar tudo aquilo que não é central, que não é essencial. Não tem outra forma de ter controle financeiro, né? A gente tem que cortar gastos desnecessários, tá? Cortar tudo que é possível, tá? Então, isso também é importante para a gente não ficar preocupado em não dar conta, né, com o controle financeiro necessário nesse período. Em relação aos estressores de relacionamentos, então, o que pode afetar a minha, né, confiança em ter relacionamentos seguros de suporte? Medo de perder alguém para o Covid, né? Medo de estar separado das pessoas que ama e que se importa, medo de não ter suporte no momento de resolver problemas relacionados à pandemia, medo de ser socialmente excluído. Recém eu falei da questão, né, do preconceito, do estigma em relação às pessoas que tiveram, né, o Covid e as doenças relacionadas. E aí a gente pode pensar em estratégias para enfrentar esses estressores. Então, buscar pessoas que possam acolher demandas emocionais. Então é bom ter um amigo, um confidente, alguém que você possa compartilhar suas angústias, seus sonhos. Isso é muito importante nesse período. Buscar formas alternativas de se conectar a essas pessoas. Então,
né? Usem e abusem de videochamadas, bom, se você está cansado de tela, faz uma ligação tradicional, né? Escute a pessoa, fique um bom tempo. Isso é muito importante, a gente manter esse senso de conexão com pessoas que são importantes para a gente, né? Tanto importante quanto oferecer apoio é aceitar suporte emocional. Às vezes a gente quer ser meio durão, né? Durona, não aceitar o apoio de outras pessoas. É importante a gente permitir ser apoiado, né, receber esse apoio, expressar emoções e sentimentos de uma forma mais, né, não deixar para fazer isso. Em geral a gente faz isso muito bem quando está irritado, ou quando está numa situação, né, de desentendimento. Então, expressa emoções positivas também, isso é importante, né, expressar a gratidão, a saudade, outras emoções assim que são, né, positivas nesse momento, são muito importantes. Também promover nas pessoas, né, com as pessoas que você convive, a expressão das emoções, lembrando que sempre crianças, idosos podem necessitar de auxílio. As crianças porque não entendem muito bem, os idosos às vezes ficam muito assustados, né, com as notícias, com a mídia. Então, em geral, os mais jovens, adultos, jovens, têm esse papel de ajudar a corregular, né, como a gente diz, essas emoções, né? E aquilo que eu falava para vocês, a conexão com o transcendental. Então, se você tem alguma prática, seja a religião que for, seja a filosofia de vida que você tiver, eu tenho uma experiência transcendental com a natureza, busque cultivar essa experiência. Isso é muito importante, porque isso nos conecta, essa experiência que eu tenho chamado, né, de transcendental, isso que nos conecta a algo maior que nós mesmos, seja o que você considera, né, a natureza, o cosmos, Deus, enfim, né, não interessa, isso depende da sua crença particular. Mas cultive essas práticas, isso vai ser muito importante nesse momento. E a questão da autonomia, tá? Então, a última categoria de estressores diz respeito a essa estressores que, né, que colidem com a nossa possibilidade de ter escolhas, de fazer escolhas considerando nossas preferências, valores, tudo mais. Então a pessoa pode ter medo de perder a liberdade, piora das suas condições de saúde que levem a ficar dependente de outras pessoas, né? Medo de ter sequelas em relação à doença, se for contaminado. Então, que estratégias a gente pode ter para enfrentar esses estressores? Primeiro, aceitar a situação de uma forma realista, que nem eu estava falando para vocês. Ficar extremamente irritado, acordar todo dia, né, praguejando lá, porque está numa pandemia, não é muito, né, não vai ter um efeito muito positivo, né? Então é importante que a gente aceite de uma forma realista e que comece a negociar formas de melhor dar conta dessa situação, né? Mas aceitar, sem dúvida, é um passo fundamental, importante, para a gente tomar as melhores decisões, tá? Propor formas diferentes e criativas de solucionar novas tarefas, né? Porque tudo mudou. Se agora, de repente, está num espaço com mais pessoas, as pessoas que você saía para trabalhar de manhã e só via de noite, você convive o dia todo, então, tem que ter alguma adaptação. Então, inovar aqui é uma palavra essencial. Não tenha medo de experimentar novas formas de fazer as coisas, né? Também pense no que você vai aprender nesse período. Eu mesmo, né, como professor, eu até brinco, eu digo, eu fiquei anos na pós-graduação, numa das melhores universidades do país, a URGS, e fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, e a gente não teve uma disciplina de aula remota, né? Então, assim, eventualmente é uma situação, né, um evento adverso e tudo mais, mas eu aprendi a editar vídeo, a fazer aula gravada, a fazer um roteiro de apresentação nesse modelo. Então, ou seja, a gente acaba aprendendo novas habilidades, né, que vão ser importantes nesse período. Outra questão é buscar aprimorar algumas habilidades, sejam elas específicas do seu estudo ou trabalho, ou até coisas que você gostaria de ter desenvolvido e por falta de tempo não conseguiu. Então, eventualmente, algumas pessoas que têm um tempo maior disponível pode aprender, né, desde coisas como artesanato, música ou outras habilidades que têm a ver com o seu trabalho ou estudo, né? Colocar em dia tarefas que tinha deixado para trás na casa,
né? E a questão da possibilidade de negociação. Então, como eu digo, esse contexto é novo para todo mundo, é novo para professores, para alunos, para chefes, para colaboradores. Então, tem coisas que uma boa conversa pode resolver. Então, as pessoas ficam muito ansiosas, porque não vão eventualmente ter plenas capacidades de lidar com uma situação, não vão ter o tempo necessário. Eu mesmo tenho alunos desde a graduação até a pós que me disseram: olha, professor, eu não vou conseguir assistir a sua aula quando for de tarde, pelo menos síncrona, porque meu filho está em aula, tem alguém limpando a casa, então é uma bagunça, eu não vou dar conta, não vou conseguir mais eu estar conectado e ouvindo. Então eu vou assistir a gravação, vou mandar perguntas por e-mail, alguma coisa nesse sentido. Ok? Ok, né? Eu vou dizer que não, a pessoa não tem, tá me dizendo, não tem outra possibilidade de acompanhar que não é assim. Então a gente negocia, né? A gente conversa, a gente troca e-mails toda semana, ela vai me dizendo o que ficou de dúvida. Então a condição ficou essa. Então eu tive que flexibilizar, né? Ela também, mas enfim, né? A gente sentou, conversou e chegou a uma forma de resolver essa questão. Então isso é muito importante nesse momento. Bom, antes de. Essa aqui é uma carta na manga, né? Que eu deixei para a gente conversar em função do tempo. Mas eu acho que eu vou fazer uma pausinha aqui, de repente ver algumas perguntas, né? E se vocês acharem, se a gente tiver tempo também, a gente segue falando mais algumas coisinhas, mas a princípio, né, era essa conversa que eu tinha, né, para nossa manhã aqui hoje. Então, muito obrigado e fico então agora disponível para a gente conversar um pouquinho sobre esse período e sobre essas estratégias. Muito obrigado. Sensacional, Wagner, sua apresentação, muito esclarecedora, né? Acho que nos ajuda aí a explorar um pouco mais do autoconhecimento, né? Desses conceitos que você apresentou, de que forma que eles estão relacionados aí com a nossa vida pessoal, profissional e acadêmica, né? Acho que dicas bem valiosas aí em termos de informação, das cartilhas, a gente certamente vai explorar bastante esse material. Tem uma pergunta aqui da Andressa, ela está dizendo assim, ó, poderíamos entender o estresse também como uma reação negativa a eventos que exigem mudança ou adaptação? Ou isso seria uma concepção mais redutora? Ah, legal. Agradeço de novo a pergunta, Andressa. E sim, né, toda mudança, toda adaptação, ela gera estresse, né? O que alguns autores fazem uma separação, né, é o que a gente chama desse estresse positivo, que muitos vão denominar de eustress, né? Porque é um estresse, aquele estresse que nos impele a ação, a adaptação, né? A modificar padrões. Então, esse seria o estresse positivo. E tem aquele estresse que, no seguinte sentido, o indivíduo ele não vai conseguir dar conta, né, de realizar essa adaptação, essa modificação, e aí esse tipo de estresse, por sobrecarregar as capacidades do indivíduo, começam, né, e aí ele não consegue dar conta, começa a sobrecarregar o sistema, e aí começam a aparecer alguns sintomas. Então, basicamente o que a gente falou hoje aqui são estratégias, né, que justamente, quer dizer, é ver os estressores de pandemia como possibilidades de adaptação e de mudança, né? E não como algo que vai nos deixar paralisado ou com medo, que a gente veja como uma ameaça, e sim como um desafio, né? Agora, de novo, a questão da pessoa perceber como uma ameaça ou um desafio vai depender da sua resiliência, né? E aí a gente tem como, de novo, promover aspectos que vão auxiliá-la a ver isso mais como um desafio e menos como uma ameaça, né? Então esse estresse que tu tá te referindo é mais esse estresse de ver as situações como desafios, desafios para nossa adaptação, desafios para nossa mudança e menos como uma ameaça. Quando a gente vê como uma ameaça, ele tende a ser um estresse negativo. O pessoal fez vários comentários aqui no chat também, parabenizando, falando muito bem da sua apresentação. Certo.
A Adriana fez uma pergunta aqui, como receberemos esse material dos slides? Adriana, a gente pode encaminhar por e-mail, tá? Assim que a gente tiver disponível, até o final da semana, até a gente processar todas as informações, a gente encaminha por e-mail para vocês. O PDF eu posso gerar agora, se você não se importa, eu já posso colocar no site, no chat. Pode, ótimo, rapidinho, tá? ótimo, Eu vou gerar perfeito. um link do meu Dropbox, vocês podem baixar. Perfeito, Wagner. Isso. Ó, tem mais perguntas chegando ali. Isso, tem uma mãozinha levantada aqui, que eu acho que é da Andressa. Andressa, você quer falar? Fique à vontade. Licença, bom dia. Estou já ocupando bastante espaço aqui, né? Mas aproveitando o espaço para debate, se não for interromper a pergunta de ninguém. Professor, primeiramente, muito obrigada pela apresentação, elucidou muitas ideias, coisas que eu nem tinha ponderado antes ainda, então foi bastante elucidativo. Eu fiquei pensando sobre a questão do self-complexo, e eu gostaria, se o senhor puder comentar um pouquinho, especificamente, sobre o self-complexo, a inteligência pessoal e a questão da autocobrança. Se puder especificar um pouquinho isso para o nosso contexto de acadêmico, mas de uma forma geral também, para lidar com essas questões. Certo, obrigado, Andressa. Eu vou começar pelo fim, né, que você falou do excesso de autoexigência, que é uma marca, assim, do mundo acadêmico, né, as pessoas na academia, aquela nível de exigência sempre nas estrelas, né, e cuidado com isso, gente, assim, né, porque no período de pandemia é importante, sim, né, a autoexigência, ela é sempre positiva, mas em excesso, né, e principalmente durante um evento adverso como o da pandemia, ela pode mais nos atrapalhar do que ajudar, né? Então, assim, e por quê? Porque como é uma situação nova de pandemia, na qual a gente não está, porque, né, assim, vamos supor na academia, a gente ingressa lá primeiro semestre, vai aprendendo as regras do jogo, você tem um professor que diz assim, olha, você não pode tirar uma opinião da cartola, você tem que referenciar um autor, dizer assim, olha, tá aqui, fundamentar, né? Então, você vai tendo um tempo para aprender as regras do jogo, e você vai sendo avaliado também conforme o seu percurso nesse aprendizado. Então, dificilmente um professor vai chegar lá no primeiro semestre e vai, né, humilhar um aluno, né, fazer uma cobrança excessiva. Não, ele vai orientar, ele vai dizer, cara, assim, ó, muito legal o texto que você produziu, mas assim, essa ideia aqui é sua, de quem é? Ah, é porque eu li. Beleza, se você leu de algum lugar, coloque aqui, então, né, esse autor referenciando essa ideia. Isso é importante, isso é uma boa prática acadêmica. Quando vem uma pandemia, esse tempo para a gente aprender as regras do jogo e se adaptar é bem menor. Então, se a gente continuar com o nível de exigência lá em cima, muito mais a gente vai ficar frustrado, né, e se identificando com os nossos fracassos do que com o nosso potencial. Tá? Então, aí que entra o papel da autocompaixão, disso que a Andressa falou do self-complexo, porque eu tenho que lembrar o que é o self-complexo. É assim, bom, tentei essa semana organizar os meus estudos, organizar minha rotina, não deu certo. Eu tenho que lembrar, não, mas calma aí, em algum momento eu consegui, em algum momento eu também fracassei, mas depois consegui. Agora de novo. Então, eu vou fracassar uma vez, eu vou fracassar a segunda, na próxima eu já vou fazer melhor, e melhor, e melhor. Então, isso é muito importante, eu ir desenvolvendo essa percepção fluida de mim mesmo. Se eu começar a me identificar somente com meus fracassos, não vai dar certo. Né? Aí eu entro numa espiral negativa, né? num ciclo vicioso, no qual eu vou ficando mais triste, ou irritado, ou frustrado. Isso, de alguma forma, também vai fazer com que eu encare os desafios mais como ameaça, eu já não consiga me enxergar de uma forma competente de lidar com aqueles desafios e tudo mais. Não é o caminho. Então, por isso que é muito importante a gente ter, né, desenvolver essa questão da autoaceitação, da autocompaixão, né, e lembrar, bom, também em outras fases da minha vida eu não dei conta de algumas coisas que depois fui aprendendo a dar conta. A pandemia é mais uma delas, é mais uma dessas experiências. Então a gente dá conta, vai dar conta, né?
mas a gente precisa de um período de adaptação, de aprendizagem, né, de testar novas estratégias, a gente nunca pode esquecer disso. Então, Andressa, acho que meu comentário vai mais nesse sentido, né? As pessoas têm que lembrar que é algo novo, e algo novo a gente precisa se adaptar, conhecer, testar, errar até acertar. Tá? Então, isso é muito importante. Obrigada. Aqui tinha uma pergunta grande aqui, acho que é do Gabriel. Isso mesmo. Andressa, muito obrigada pela sua participação, viu? Gabriel está dizendo assim, muita informação importante, professor, estou adorando. Mas tem uma provocação. Qual o limite entre se engajar no debate público, tendo em vista a especificidade da pandemia no Brasil, e se manter bem visto que a situação em que nos encontramos está totalmente ligada à gestão da pandemia? Uhum. Se eu entendi bem a pergunta, Gabriel, depois se quiser também, acho que abrir o microfone e fazer algum comentário, fica à vontade. Mas pelo que eu entendi que você está dizendo assim, bom, como é que a gente pode estar falando aqui de aspectos eventualmente tão do indivíduo, né? Porque a minha fala foi bastante focada assim, em estratégias individuais, né? Ou que ativam essa rede de suporte familiar, de amigos e tudo mais, sendo que aqui no Brasil a gente tem uma situação que, sim, é muito específica por conta das características do nosso país, né? E características que algumas são mais acentuadas desse período, outras já são problemas históricos do nosso país, da nossa cultura até, né? Essa coisa mesmo que eu estava comentando em algum momento de falta de prioridades, é algo que eu não acho que é dessa pandemia ou desse... O Brasil há muito tempo não tem prioridades, né? Assim, o que a gente como nação, qual é o nosso rumo, né? A gente vai investir na ciência, na tecnologia, na industrialização, no agro, no não sei o quê. Quer dizer, às vezes eu olho para o Brasil e sabe, assim, quase um... usando uma expressão assim, né? Mas é quase um trem desgovernado, porque é grande, tem muitos recursos econômicos, sociais, né? Eu não gosto desse discurso, com perdão da palavra, vira-lata, que diz que o brasileiro é isso, é aquilo. Não, acho o nosso povo maravilhoso. O nosso povo tem muita capacidade de adaptação, é um povo muito afetuoso, é um povo batalhador. Basta olhar quantas pessoas pegam 2, 3 ônibus para trabalhar todos os dias e estão lá honrando seus compromissos, não sei o quê. Né? Então, eu acredito muito no potencial do meu país e do meu povo. Agora, é um trem desgovernado, porque para onde vai? Né? Parece que cada curva ele toma um rumo novo. Então, uma coisa que eu acho que está faltando, né, um debate amplo, social, né, é isso. Para onde a gente quer chegar? Né? Qual é o nosso projeto como comunidade, como um país? Eu acho que e isso só se agravou na pandemia. Tanto é que eu digo, porque aí, como não teve uma coordenação no início da pandemia, entre as esferas públicas, entre os executivos em todos os níveis, né, municipal, estadual, federal, aí fica tudo desencontrado, depois cada um quer puxar a brasa para o seu assado e vira uma loucura. Né? Então eu concordo contigo, tem coisas que a gente está envolvido que é por questões de gestão de pandemia, de problemas estruturais do Brasil, uma desigualdade violentíssima que causa aí o que a gente está vendo, a volta da fome, um desemprego terrível, né? Enfim, né? Todos os problemas que a gente está vendo. E sim, acho que esse debate ele tem que ser levado, né, adiante. Agora, também a gente não pode esperar tudo isso se resolver e, de alguma forma, né, não ter um autocuidado. Então, é um certo equilíbrio. A gente tem que se engajar no debate público, a gente tem que se engajar no debate político, entendendo aqui a política como essa atividade, né, ampla de ideias, de ações, de enfrentamento, né, de projetos, né? Mas o autocuidado ele tem que estar lá presente. Né? A gente não pode descuidar de nós mesmos, né, esperando também que essas soluções venham de cima ou de outras instâncias. Então,
de fato, é um equilíbrio difícil, né? Tem atravessamentos, como eu falei para vocês, né? Começo falando lá dos estressores de pandemia, e aí tem questões sociais, questões de gênero, questões de raça, questões de toda a ordem, né? Que a gente possa imaginar, que tem atravessamentos, né? Mas a gente também tem que, digamos assim, tem que juntar recursos em todas essas dimensões da vida, seja mais particular, seja mais comunitária, seja o autocuidado, seja o nível da discussão mais macro, né, em termos de sociedade, de políticas. Então, nosso trabalho, nossa apresentação vem mais nesse sentido, né? No indivíduo, na família, em pequenos grupos, o que a gente pode fazer nesse nível para promoção do bem-estar, né, um cuidado, promover esse cuidado, essa forma de ser mais resiliente. Agora, concordo contigo. Isso dá conta de todo o problema? De longe, porque tem todos esses atravessamentos que a gente sabe, né? Então, é um desafio enorme, né? Porque certamente a gente não vai dar conta de tudo, mas também na nossa percepção a gente não pode descuidar desse nível individual de cuidado. Não sei se te respondi, Gabriel. Qualquer coisa tu sinaliza, ou se quiseres fazer algum comentário complementar, fica bem à vontade. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Muito obrigado, assim, pelo comentário, pela apresentação. Eu até comentei, assim, que, nossa, parece que ele está dando um atendimento individual por conta, né, de todas as questões apresentadas. É só que quando eu fiz a pergunta, eu estou pensando muito um perfil, né, de estudante. Por exemplo, nas humanidades, a gente não deixa de tratar de necropolítica, né, de todas as ações que estão acontecendo aí na esfera pública. Claro, a gente não vai dar conta de resolver todos os problemas, e é por isso que eu perguntei, né, qual que é o limite disso, porque ao mesmo tempo que eu sou estudante das ciências sociais no IFISH, e a gente, né, faz a todo momento um exercício sociológico, né, de relacionar a biografia com a história, né, então a gente não consegue perder de vista que a gente está totalmente dentro de um contexto, né? A gente poderia estar em outro cenário. E eu acho que, pelo menos assim, pelo que eu converso com meus amigos, é muito esse o sentimento, sabe? De que a gente vive isso justamente porque algo externo está causando isso. Então, parece que lidar só com as questões individuais, pessoais, e todas essas dicas que são muito, muito importantes, parece que a gente, pelo menos, né, sente que, nossa, será que eu estou deixando de lado, assim, né, um engajamento que tem tudo a ver com o que eu estou vivendo agora, que é cobrar, né, a vacinação em massa, a compra de vacinas, a compra de oxigênios, né, é mais isso. E também muito pensando a condição de aluno ingressante, né, eu sou um aluno que eu entrei junto com a pandemia, assim. Então, para quem já passou pela experiência universitária, sabe como que é a vida na universidade, tem a segurança, né, de assistir uma aula e saber, nossa, entendi ou não. Então, a gente muito pensando esse perfil de aluno que entrou em 2020, agora 2021, e esse link com o bem-estar da vida acadêmica. Mas eu acho que você já respondeu, assim, eu acho que é isso mesmo, não só se engajar e nem só cuidar da questão individual, né? Não, de forma alguma. Eu acho que tem que andar junto essas questões, porque, inclusive, obrigado, Gabriel, pelo teu complemento, para mim ficou até mais claro também a tua colocação. Agora, claro, eu acho que a gente tem que, isso, né, cuidar de todas essas dimensões. De novo, nem só se voltar para o individual, né, quer dizer, eu não estou propondo aqui que a gente entre numa redoma e que, bom, vou cuidar do meu bem-estar e deixa o que está acontecendo lá fora. Não, de forma alguma. Agora, se eu não tiver algum nível de autocuidado, eu também não vou ter disposição, energia, né, para lidar com esses desafios, sejam eles num nível mais macro, seja nos perrengues que eu tenho que dar conta no dia a dia, né, então eu tenho que cuidar do indivíduo em todos esses âmbitos.
E o que tu tem dito, né, tu usou a expressão necropolítica e tudo mais, a gente tem notado em alguns estudos que essa situação de alto grau de incerteza, porque isso eu acho que tem acometido bastante as pessoas, é tanto grau de incerteza, quer dizer, vai chegar a vacina, quando todo mundo for vacinado, essas vacinas ainda vão ser eficientes, porque tem uma certa janela, né, de eficácia desses imunizantes, e se as pessoas começam a voltar para suas atividades, volta à circulação, você tem mutações e dali a pouco você fica, ai meu Deus, não vai dar nada certo, né? Vai ter que desenvolver outra vacina, começar tudo de novo. E o que a gente tem percebido em alguns estudos é que esse alto grau de incerteza está levando as pessoas a ficarem desesperançosas, né? Um alto grau de desesperança. E quando tu tem um alto grau de desesperança, o que acontece? As pessoas vão se desengajando das atividades. Então, por isso que eu te digo, até para continuar pressionando governos, né, para continuar pressionando mudanças, para continuar se engajando, né, você tem que ter um nível de autocuidado, porque se você for abatido por essa desesperança, por essa visão de futuro muito incerta, e você não conseguir lidar isso de alguma forma, preservando em algum nível o teu bem-estar, as pessoas tendem a desengajar de todas as suas atividades. Eu não estou falando só de estudo, trabalho, né? As pessoas passam, porque, pensa comigo, por que eu vou estar lá pressionando, né? Hoje, o que né? As pessoas não têm saído para a rua para processar, mas estão fazendo movimentos nas mídias sociais, estão se organizando em fóruns, em baixo assinado, e não sei mais o que. Claro que tem muitas pessoas que ficam questionando a efetividade disso, mas eu acho que a gente também fica num balanço, né, entre a exposição, né, e algo mais responsável, respeitando as limitações sanitárias desse período. Mas, de novo, né, é isso que eu te digo, se a pessoa sucumbe a esse cenário de negatividade, de futuro incerto, né, inclusive ela desengaja da luta política e social, inclusive. Não só das suas atividades diárias. Então, eu tenho que cuidar também desse sujeito a nível individual. Eu não posso deixar que ele, né, se perca em meio a uma depressão, a um estado agudo de desesperança, porque aí ele vai desengajar de tudo, né? Então, esse é o tensionamento que eu acho interessante. Agora, concordo contigo. A gente não pode, de forma alguma, deixar de lado essas outras dimensões que fazem, sim, parte do que a gente está vivendo agora, né? E a gente tem que, sim, estar olhando para isso, com certeza. A minha apresentação hoje, infelizmente, não contempla essa dimensão, mas com certeza acredito que outros pesquisadores, outros professores vão dar uma atenção maior para esse domínio, para essa dimensão, né, mais coletiva, mais comunitária, que é muito importante, sem sombra de dúvida. Muito bem, pessoal. Então, só para reforçar, o professor Wagner já disponibilizou aqui o link do Dropbox para vocês fazerem o download dos slides. Nós também colocamos aqui no chat um link para vocês participarem aí, nos ajudarem na organização das próximas tarefas. Nosso tempo está estourando, mas tem uma pergunta aqui da Lucirene. Para encerrar, ela pergunta assim, como é que o estresse está relacionado com a ansiedade? Ótimo, uma excelente pergunta, né? Então, inclusive a gente também trabalha bastante com esses conceitos, porque aqui na PUC eu sou de um programa de pós-graduação, eu estou numa área de concentração mais clínica, então acho que também por isso esse recorte assim, mais do indivíduo, de pensar essa dinâmica, né, mais a nível individual e família do adoecimento. E quando a gente fala de estresse e ansiedade, quer dizer, o que eu vou rapidinho conceituar? Estresse é sobrecarga, tá? Estresse é quando as situações, os eventos adversos superam em muito as minhas habilidades de lidar com eles. O que é a ansiedade? A ansiedade é a antecipação de um problema futuro, tá? Então, o que acontece é que as pessoas que estão estressadas, ou seja, estão sobrecarregadas, elas acabam sendo também mais vulneráveis em relação à ansiedade. Então, vamos dar um exemplo de ansiedade. A pessoa não está passando por situações vamos supor, de preocupações financeiras no momento, mas ela começa a antecipar. Meu Deus,
Eu acho que se essa pandemia funcionar, lá na frente eu vou ter um problema grave, né, com as minhas finanças. E aí, por antecipar esses problemas, ela começa a desconfiar da habilidade que ela vai ter de lidar com esses problemas futuramente, ou seja, não é o problema imediato, tá? Porque quando a gente reage a um problema imediato, é mais medo do que ansiedade. A ansiedade é a antecipação, né? E a ansiedade também dispara uma série de desregulações dos nossos afetos, cognições, né? Então, uma das características da ansiedade é o que a gente chamava de pensamentos intrusivos. Daqui a pouco a pessoa que tem essa preocupação financeira está lá estudando, daqui a pouco lembra. Meu Deus, eu vou ter um problema financeiro, né? Invade o pensamento dela e ela já não consegue se concentrar na tarefa que está tendo. Tá? Ou vai dormir e não dorme direito, porque aí na hora de deitar a cabeça do travesseiro, né, tem gente que até brinca com isso, tem uns memes, né? Tem aquele meme do cérebro, né? Você vai dormir agora? Sim. Aí ele faz uma pergunta sacana, assim, para deixar a pessoa apavorada. A ansiedade é um pouco isso, né? O sujeito vai ter aquele momento de relaxar, né? E aí, né, a cabeça começa a jogar contra, você começa a antecipar problemas, antecipar fracassos, né? Porque é uma percepção de fracasso futuro. E aí a pessoa dorme mal. E aí, se dorme mal, é um problema, porque o sono, né, até a gente tem no nosso grupo de pesquisa dado uma especial atenção ao sono. E que na nossa geração agora, eu já sou de uma geração que, eu sou do tempo da internet de escada, muitos de vocês nem eram desse tempo, mas eu tô mais, né, eu já sou de uma geração que passava da meia-noite para acessar a internet, para jogar, para ficar em chat e tudo mais. E hoje eu vejo que o sono é mais complicado ainda dessa garotada que está vindo. E é um problemão, porque assim, sem querer colocar, né, regra para os outros, mas assim, o sono do ponto de vista biológico ele é importante, porque você tem toda uma questão de regulação dos teus hormônios, né, de questão de memória de curto prazo indo para longo prazo, você tem, né, várias funções que têm correlação com o sono. E quando você não tem uma noite bem dormida, você tem uma cascata de eventos que ocorrem, né? Inclusive é fator de risco para obesidade, para transtornos alimentares, porque as pessoas se sentem com maior fadiga, daí comem mais, numa esperança de ter mais energia, né? É fator de risco para depressão, porque, né, é uma cascata de eventos, como eu disse. Você dorme mal, você vai se envolver numa atividade, você já não tem aquela concentração 100%. Aí você já começa a se preocupar com o seu desempenho. Aí você já fica chateado, você já não estudou como gostaria, não trabalhou como gostaria. Aí por você estar preocupado, quando vai dormir, já não dorme bem de novo. Então você cria de novo, a ideia de um ciclo vicioso, né? Onde uma noite mal dormida gera as condições de novas noites mal dormidas. Né? E aí vira um horror. Né? Tanto é que agora fizeram um estudo bem interessante, longitudinal, com pacientes com depressão, e o principal preditor de depressão em 4 anos, eles investigaram as vidas das pessoas 4 anos antes do diagnóstico de depressão. Qual o principal fator preditor, né, que estava lá presente nas pessoas que desenvolveram depressão? Problemas de sono. Então, cuidem do sono de vocês. Eu sei que agora existe até que eles chamam de... eu li esse conceito numa reportagem muito recente, mas era algo como... Agora não lembro se era insônia reativa, daqui a um pouco vem a expressão. Mas era assim, como o indivíduo, as pessoas estão perdendo a autonomia, ou seja, o tempo anda escasso, elas não conseguem muito escolher o que fazem. Aí, assim, na hora do sono, elas, para ter uma sensação de controle, não vou dormir. Vou ficar acordado, vou fazer outra coisa. Claro, é uma reação, né, a essa falta de autonomia que a gente está tendo nesse período, mas que pode ser muito danosa do ponto de vista da saúde mental. Então, atenção, gente, essa é uma dica importante. Cuidem do sono de vocês. Muito bem, professor Wagner. Acho que nosso tempo aqui já estourou. Jóia. Mas eu gostaria de agradecer a todos pela participação, pelas perguntas, pelo envolvimento, né? Certamente
sairão daqui com muitas reflexões e acho que, sobretudo, possíveis caminhos aí para poder fortalecer a resiliência de vocês. Eu reforço aqui o convite para vocês continuarem nos acompanhando nas redes sociais, né, e na nossa programação. A Francirene aqui está agradecendo a presença, a apresentação, a Helena também, dizendo que adorou a apresentação, Wagner, Andressa. Então, a gente gostaria de parabenizar e agradecer novamente a presença e a participação, Wagner. Então, esse link vai ficar disponível para vocês também, a gravação, e vocês podem divulgar para os colegas poderem ter acesso à informação também. Okay? Certo, agradeço de novo a oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã. Ok, pessoal, até a próxima, então. Nos vemos aí nos meets. E Wagner, um abraço, viu? Tudo de bom. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchauzinho. Tchau.